Bom dia, queridos irmãos, revigorados pela luz do amor de Jesus, revigorados por uma noite de sono. Nós iniciamos o nosso dia com o Evangelho, procurando trazer maiores compreensões, reflexões sobre todo esse tempo que o Senhor tem nos concedido. Hoje vamos ler: será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? Um homem está agonizante, preso de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. Será lícito pouparem-lhe alguns instantes de angústia, apressando-lhe o fim? Quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir o homem até a borda do fosso, para daí o retirar, a fim de fazê-lo voltar a si e alimentar ideias diversas das que a tinha? Ainda que haja chegado ao último extremo, um moribundo, ninguém pode afirmar com segurança que lhe haja soado a hora derradeira. A ciência não se terá enganado nunca de suas previsões? Sei bem haver casos que se podem, com certeza, com razão, considerar desesperadores, mas, se não há nenhuma esperança fundada de um regresso definitivo à vida e à saúde, existe a possibilidade atestada por inúmeros exemplos de o doente, no momento mesmo de exalar o último suspiro, reanimar-se e recobrar por alguns instantes as faculdades. Pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida pode ser-lhe de grande importância. Desconheceis as reflexões que seu espírito poderá fazer nas convulsões da agonia, e quantos tormentos lhe pôde poupar um relâmpago de arrependimento. O materialista que apenas vê o corpo e em nenhuma conta tem a alma é inapto a compreender essas coisas. O espírita, porém, já sabe o que se passa no além-túmulo, conhece o valor de seu último pensamento. Minorai os derradeiros sofrimentos, quanto puderdes, mas guardai-vos de abreviar a vida, ainda que um minuto, porque esse minuto pode evitar muitas lágrimas no futuro. São Luís, Paris, 1860. Essa lição é muito próxima da que nós falamos ontem. Está mostrando da agonia, né, do processo terminal de um irmão nosso, de um espírito, de um ser, e que às vezes nós sabemos que o médico falou que não pode fazer mais nada, se nós podemos então rogar ou deixar que façam o que deve ser feito pelos homens. Nós realmente não temos nenhum direito de pré-julgar os desígnios de Deus, porque Ele sabe que um minuto na vida é importante para o espírito. E mesmo que aquele moribundo pareça que ele não está nos ouvindo, que ele não está mais percebendo, é preciso que a gente pergunte: será que a ciência não se terá enganado em suas previsões? Nós sabemos que em todos os casos nós podemos ter um minuto de reconciliação com alguém. Às vezes, um irmão que é inimigo do outro, ou um familiar, ou uma pessoa, e naquele último instante a pessoa resolve a chegar até ele. Talvez ele não tenha mais olhos para vê-lo, mas tem ouvidos de ouvir. Porque o espírito, ele ouve, não é pelo ouvido físico, é pelos poros da clarividência do espírito, que são levados especialmente pelas reações do sistema neurocentral.
Então, todos os órgãos do sentido, quando alguém toca no nosso corpo, na nossa mão, no nosso braço, de alguma, de alguma forma, houve um registro. E muitas vezes nós desconhecemos quais são as reflexões que o espírito pode fazer no momento da agonia. Por isso que é importante que a gente converse com o espírito, mesmo que ele não esteja respondendo, mas que a gente possa lembrá-lo que a vida continua, que não é mais um encerramento de uma vida, mas encerramento de um ciclo. E nós precisamos levar especialmente o espírito, o espírita, poderemos levar a esse irmão a palavra de esperança. O materialista, o homem materialista, ele só vê o corpo. Então, ele não acredita nisso que estamos falando. Ele acha que o sofrimento deve ser cessado. E o espírita, pelo contrário, ele já sabe que além do túmulo existe a continuidade da vida. Então, nós temos que minorar os derradeiros sofrimentos quando puderdes. Mas nós temos que guardar ou preservar toda a dignidade que aquele espírito tende a passar. Eu hoje resolvi trazer uma mensagem, parece que não tem nada a ver com o assunto que estamos falando, mas eu vou ler para depois cada um faça suas reflexões sobre essa questão que muitas vezes enfrentamos no dia a dia da, da nossa vida, não esperando a morte. Muitas tristezas nos levam a grandes abatimentos. Então, eu vou ler aqui o relógio. O colégio onde eu estudava, em menina, costumava encerrar o ano letivo com um espetáculo teatral. Eu adorava aquilo, porém nunca fora convidado para participar, o que trazia uma secreta mágoa. Quando fiz 11 anos, avisaram-me que finalmente ia ter um papel para representar. Fiquei felicíssima, mas esse estado de espírito durou pouco. Escolheram uma colega minha para o desempenho principal. A mim coube uma ponta, de pouca importância. Minha decepção foi imensa. Voltei para casa em pranto. Mamãe quis saber o que se passava e ouviu toda a minha história entre lágrimas e soluços. Sem nada dizer, ela foi buscar o bonito relógio de bolso de papai, colocou em minhas mãos, dizendo: que é que você está vendo? Um relógio de ouro com mostrador e ponteiros. Em seguida, a mamãe abriu a parte traseira do relógio e repetiu a pergunta: e agora? O que está vendo? Ora, mamãe, aí dentro parece haver centenas de rodinhas e parafusos. Mamãe me surpreendia, pois aquilo nada tinha a ver com o motivo de meu aborrecimento. Entretanto, calmamente ela prosseguiu. Esse relógio tão necessário a seu pai é tão bonito, seria absolutamente inútil se nele faltasse qualquer parte, mesmo a mais insignificante das rodinhas ou menor dos parafusos. Nós nos entrefitamos no seu olhar calmo e amoroso, eu compreendi sem que ela precisasse dizer mais nada. Essa pequena lição tem me ajudado muito a ser mais feliz na vida. Aprendi com a máquina daquele relógio quão essencial são mesmo os deveres mais ingratos e difíceis que nos cabem a todos. Não importa que sejamos mais ínfimo parafuso ou a mais ignorada rodinha, desde que o trabalho em conjunto seja para o bem de todos. E percebi também que se o esforço tiver êxito, o que menos importa são os aplausos exteriores. O que vale mesmo é a paz de espírito do dever cumprido. Parece que não tem nada a ver essa história, que é do livro É para o Resto da Vida, de Wallace Leal, mas quando fiz o estudo do Evangelho, eu fiquei pensando
que são nas pequenas coisas que nós, às vezes, sentimos o valor daquele momento. A história pode não ter nada com essa questão de evitar abreviar a vida de um doente, mas quantas vezes nós entramos em crise e às vezes até em suicídio porque não compreendemos que cada peça da nossa existência tem o seu valor. E na hora do desencarne, a presença dos entes queridos, a presença do amor, fortalece aquele ser que muitas vezes, prestem atenção, irmãos, durante a nossa caminhada, nós não valorizamos porque ele era egoísta, porque ele era isso, porque ele era aquilo, ele era indiferente, ele só queria os lugares de destaque, ele nunca serviu, mas o momento chega para todos nós. E nessa lição, o Wallace consegue trazer para nós que são nas pequenas coisas que nós sentimos a importância que temos na vida do outro. Então, aquele que te aborreceu a vida inteira, talvez seja você, amigo, que vai levar a ele só essa pecinha que está faltando, que é a pecinha do seu coração, do seu amor, para que ele possa compreender que aqueles irmãos que muitas vezes foram insignificantes chegaram na sua hora extrema. Mas por que chegaram na hora extrema? Porque aquela mensagem que ele deixa da fala amiga, do toque sincero, das vibrações afetivas, são para o resto da vida. É preciso que a gente lembre que a morte só termina o corpo. Por isso, nós precisamos valorizar todos os minutos, todo o tempo. Mesmo como nos diz a menina que chorou porque ela só fez uma ponta, que na reencarnação dos nossos irmãos eu seja só uma ponta, para abrandar as suas dores, para abrandar as suas dificuldades. Imagina você se durante um período de enfermidade de um irmão, de um pai, de uma avó, de um ente querido, de um vizinho, você todos os dias vai lá e faça uma prece com ele. Vá lá e leia um trechinho. Ele pode nem ser espírita, mas você já imaginou o bem que você está fazendo para aquele espírito? Ter força para corrigir tantas coisas das arestas. Talvez o coração daquele que você nunca valorizou ou não sentiu amada é o relógio de ouro que do outro lado tinha muitas pecinhas para serem trabalhadas, senão o relógio não funciona. Por isso que do outro lado da vida é que nós vamos deparar com as nossas lutas e com as nossas lágrimas por não termos tido a oportunidade de amar, de servir e de, acima de tudo, de cumprir com os nossos deveres. Cada dia que a gente lê o Evangelho, a gente vai percebendo se somos ou não materialistas. Porque quando somos materialistas, nós vamos ver só o corpo e não damos valor ao espírito. E nós, então, espíritas que somos, nós já conhecemos que a imortalidade é um fato. Então, nós precisamos saber que até o último momento que o pensamento está em atividade, há ali vida, vida. E aquele momento ligado ao corpo representa para todos nós uma grande oportunidade. Por isso, São Luís nos traz uma mensagem que parece curta, mas de extremo valor, quando ele diz: minorai
os derradeiros sofrimentos, encorajando-os com a palavra da esperança, encorajando-o para que ele possa estar preparado para encontrar com seus entes queridos. É preciso fazer isso enquanto nós pudermos, mas nós não temos o direito de, mais uma vez eu volto a falar, de pedir que a gente diminua aquele tempo do espírito, porque cada minuto pode evitar muitas lágrimas no futuro. Veja a grandeza dessa lição e que todos nós já passamos por esses momentos em que muitas vezes nos constrange, nos aflige, porque ficamos inseguros diante da dor do nosso irmão. Mas assim, eu os convido a refletir que Jesus possa nos ensinar. Mestre de amor e bondade, que saibamos compreender a extensão da vida, a vida do Espírito, para que nós possamos não fazermos um ato mecânico do passe, mas termos a certeza da presença destes Espíritos ao nosso lado, trazendo do laboratório divino os recursos maiores que nós tanto necessitamos. Que Deus, nosso Pai, nos envolva nas vibrações de paz, de serenidade, limpando no vaso do nosso coração o egoísmo, para que nós possamos estarmos sempre prontos a receber a dádiva de nossos irmãos. Fluidificai as nossas águas, pois nós queremos o medicamento que só o Senhor pode nos ofertar. E que a paz, a alegria estenda aos corações daqueles que ainda não conseguimos amar de acordo com as leis. Que as bênçãos divinas se façam para todos nós. Muito obrigado, Jesus. Que esse bálsamo de luz esparja os corações de todos os irmãos que ora participam conosco deste Evangelho. E que a doce e inefável paz do seu amor, Mestre querido, sustente-nos hoje e sempre. Queridos irmãos, sintam-se abraçados pelo Grupo Espírita Esperança e Caridade Colégio Allan Kardec. Todos nós estamos em vibrações para que juntos possamos vencer nossa existência com fé, com coragem e com bom ânimo. Que assim seja.